Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um ACEcast, o podcast da Associação Comercial. Nosso intuito é sempre trazer pessoas que têm conhecimento diferenciados, pessoas com histórias de sucesso, e hoje é desse tema que a gente vai trazer, histórias de sucesso. Eu tenho o prazer aqui de trazer nossa convidada empreendedora, Dulcineia Correia Lira Gomes, que a gente conhece mais como Dulce, né? Obrigado pela presença, Dulce. Eu que agradeço o convite, Mark. Muito bom. Satisfação estar aqui. Legal. Eu, antes de começar o podcast, né, eu estudo um pouquinho a respeito das pessoas que a gente traz aqui e eu percebi que você, na verdade, não é de Jundiaí, né? Você veio de Minas, né? Passou também por outra cidade. E eu queria já direto ao ponto, né? Até mesmo para que todo mundo entenda qual é o recado, que é essa trajetória que a gente percebe que é de sucesso, né? Conheço a Dulce e sei que é realmente, né? Você está à frente da Don Quixote, equipamentos, e depois eu quero que você fale. Mas eu já direto ao ponto. Eu queria entender um pouquinho de você, né? O que te levou a empreender, né? Sair da cidade natal que você estava, ir para outra, empreender, enfim. Me fala um pouquinho. Sou mineira, né, de Belo Horizonte. A saída de lá foi por causa do relacionamento, né, do casamento, do segundo casamento. Houve uma transferência, né, profissional dele para outro estado e de Belo Horizonte eu fui para Goiânia. Em Goiânia, meu projeto era ser mãe, né? Não pensava em empreender. Até o Cícero começar a me pressionar, que eu precisava fazer alguma coisa. E como eu gostava muito da área de estética, eu falei, vou montar um salão. Porque muita mulher bonita na cidade, era uma cidade muito festiva e o campo estava aberto. E eu já tinha trabalhado, né, anteriormente com o salão de beleza. Então, quando você foi montar o salão, foi a primeira experiência que você teve de empreender. Foi. E não na sua cidade natal, já foi Foi em Goiânia. em Goiânia. Isso. E dali, né, nasceu ali a vontadezinha de fazer alguma coisa, então pensei no que eu gostava, e eu gostava bastante, né, dessa área, e aí foi o primeiro passo. Depois, nós fomos mais uma vez surpreendidos com uma outra transferência para Belém, no Pará. Ainda fui parar em Belém. Caramba! Que bacana, Dulce. Fui para Belém, mas devido à distância, né, e às circunstâncias, nós optamos em não dar continuidade nesse empreendimento, né? E era na própria questão do salão de beleza? Não, era por causa do Cícero, né? Ah, também do seu do esposo. meu esposo, que também o ramo dele é educação, né? Editoras de livro. Sim. Então, ele foi transferido mais uma vez para uma outra região, região norte, né? E ficaríamos ali sediados na cidade de Belém. E aí voltei com a intenção de ser mãe, né? Nesse meio tempo, tentando aí fazer algumas inseminações que não foram bem sucedidas, até novamente ser transferida para Brasília, né? Mas como eu já tinha residência em Goiânia, né? Nós tínhamos lá a nossa casa, ainda não havíamos desfazido dela, então eu voltei para Goiânia e o Cícero foi trabalhar em Brasília. Né? Eu queria só, pegando esse gancho da sua fala, que você foi para estados diferentes, né? Nem cidade. Estados, climas, cultura, tudo diferente. Nessa primeira... o primeiro momento que você foi empreender do salão de beleza, né? Que é tudo muito novo. Você encontrou dificuldades, enfim? Ou o que... Porque para você empreender, e normalmente quem nos acompanha, né? O pequeno, médio empreendedor, normalmente quando ele começa, às vezes ele saiu, ele era antes CLT, enfim, ou resolve, é um sonho, identifica uma oportunidade e vai empreender, ele de pronto, às vezes ele toma um choque de realidade, né? Você se recorda do que naquele momento aconteceu? Quais foram as dificuldades? Ou quais foram os aprendizados? Porque quando você sai empreender, né? Então você falou a questão de ser cabeleireira, era isso? Isso. Poxa, você tem que dominar a questão do cabelo, mas empreender não é só ter aquela técnica referente ao que você faz, é muito mais, né? Muito Você tem mais. que vender, você tem que comprar os produtos,
você tem que fazer a organização financeira. Então, o que que nesse primeiro momento você observou? Você se recorda? Então, eu tinha já o conhecimento técnico, né, já tinha formação como cabeleireira. Então, nessa parte estava tranquilo. Depois foi a questão estrutural, né, e, os recursos financeiros para poder fazer esse investimento. Isso veio através do trabalho do esforço do meu marido, claro, que Sim. me apoiou, né, e financiou. O campo lá era bom, né, então, a gente fez ali aquela pesquisa, né, de mercado e tudo, e encontrei ali realmente um campo bem promissor, né. Eh, então o resto foi só aí adequando mesmo, contratei profissionais, né, não fui eu fiquei mais na administração do que na prática ali, sabe. Mas foi muito gostosa a experiência, né, durou ali 2 anos, e não lamentei, né, ter, que partir para outra oportunidade, porque a vida é assim, né, a gente é um ciclo. E aí, naquele momento, eu acreditei que realmente havia encerrado esse ciclo e estava tudo bem, E sabe. aí foi quando você foi para as outras cidades, outros estados. Foi para as outras cidades. E, lá em Belém, né, era uma outra realidade, eh, não tinha as mesmas expectativas das quais lá em Goiânia eu tive, né. O campo era diferente, o mercado era diferente, então eu já encontrei ali as barreiras e as limitações, principalmente com relação à segurança, né, que, também dificultava bastante, assim, era uma outra realidade. Então, achei melhor não dar continuidade nesse projeto. Sim. Mas quando voltei para Goiânia, né, novamente, também não quis retomar. Tá. Mas logo em seguida, né, meu cunhado já há muito tempo convidava meu esposo para fazer uma sociedade. Ele já trabalhava com calçados de segurança numa fábrica lá em Nova Serrana, Minas Gerais, e tinha já uma loja em Várzea Paulista que fazia aí a venda desses calçados. Mas os clientes exigiam outros equipamentos sempre, e ele não conseguia, desenvolver, né, esse empreendimento lá. E foi batendo nessa tecla durante um bom tempo. E eu sempre rejeitando. Eu não queria, né, mudar novamente, já estava um pouco cansada dessa loucura e sabia que mesmo, vindo para São Paulo, teria essa dificuldade novamente de o marido estar sempre viajando, a minha casa, né, em Goiânia, e não estava aprovando essa sociedade. Foi Foi bem desafiador aí, resistir a essa tentação, E né. vocês foram, resolveram ir, Resolvemos. resolveram Na mon verdade, forçado, né. hã. Ele aproveitando uma desistência da faculdade e desligamento do trabalho do meu enteado, né, aí ele achou a brecha ali para me convencer, né, a fazer esse empreendimento em São Paulo. Ele sempre teve o desejo de retornar a Jundiaí, porque apesar de ser, paranaense, ele veio para cá muito cedo, né, para Jundiaí, onde ele passou a maior parte da infância e juventude, e só mais tarde ele saiu daqui, mas ele tinha o desejo de retornar, porque a família também estava aqui, e foi uma cidade que acolheu ele muito bem, né. E aí ele E identificou a oportunidade. achou o caminho ali para convencer, e meu enteado aceitou a proposta e veio. E em cima do que você está falando, né, me veio a seguinte situação, né. Muitas vezes a gente olha para uma situação e aquela situação, inicialmente, a gente tem a visão que é algum problema. Só que atrás de todo problema existe oportunidade, né. Oportunidade. Então, num primeiro momento, em cima do que você estava me falando, quando você: "Poxa, ir para São Paulo, montar uma loja de calçado, meu, arrumar mais problema, a gente já está confortável", enfim. Só que muitas vezes é ali que está a oportunidade e de alguma forma vocês aproveitaram ela, É, sim. Que não durou muito que tempo não durou muito tempo. nessa nessa questão aí do meu enteado, É. né, ficar à frente. Um mês somente, né. Ele logo desistiu, já em atrito com a família, né, com a cunhada, e acabou abandonando o barco. E aí eu me vi na situação de assumir, né.
aí o leme Da loja de calçados. de vir para São Paulo e ficar na loja, né. Acompanhar, entender, foi fácil? Não, estava gritando, né, todos os meus projetos e sonhos ali que era a maternidade, mas enfim, vamos lá, né. Passados-se 3 meses, nós chegamos à conclusão de que a sociedade realmente não daria certo, né. Por divergências de pensamentos, eu já tinha, me formado, né, em administração de empresa, a ma não tinha exercido nenhuma função, assim, a não ser no salão mesmo, com isso, nessa área. Mas quando eu cheguei, eu pude, apesar de não entender do negócio, eu pude observar que tinha algumas coisas que não estavam de acordo, assim, né, não iam fluir, né. E uma delas era a localização da empresa. E aí a minha cunhada não concordava em sair de lá, né. Então a sociedade, você sabe que traz essas diferenças, né, Sim. pensamentos aí bem divergentes, e uma hora tem que tomar a decisão. Eu falei: "Já que é para vir, então vamos mudar tudo", né. E como ninguém tinha ganhado nada, a gente fez a proposta deles comprarem a nossa parte ou compraríamos a deles. E aí nós compramos a parte deles. Tomar a decisão. E o Tomamos a decisão. empreendedor, ele tem que estar sempre na ativa, tem que estar na ação, né. E aí quando você toma a frente, né, os negócios acabam acontecendo. Acabam acontecendo. Mark, assim, foi muito difícil. O medo bateu com vontade. Você teve medo então. Muito medo, muito medo. Então para quem nos ouve, o iniciar de sair de uma situação cômoda, né, para uma situação que precisa de um esforço extra, né, do que da comodidade, eh, vale a pena, né. Ou seja, tá com medo? Vai com medo mesmo. Fui com medo mesmo. Fui com medo mesmo. Comecei a investigar, a entender melhor do assunto, do ramo. E aí o primeiro ponto era: vou mudar de endereço, vou mudar o nome, vou mudar tudo, né. Vamos começar então do zero. E começar do zero, algo que você realmente desconhece, é desafiador, né. Só que, no tempo que eu estive lá em Várzea Paulista, ouvi falar de uma tal associação comercial, Ah, que beleza. né. Na época ela era associação lá da Várzea, mas como eu vinha para Jundiaí, eu falei: "Em Jundiaí tem que ter um negócio desse também para mim, né, tem que me ajudar". Em Várzea eu fiquei 3 meses no total, nessa sociedade. Então, mas já deu para ter uma noção do que eu precisava, né. Claro, eu precisava de muita ajuda, isso era fato. E aí, cheguei em Jundiaí, em busca de um imóvel, né, em busca de funcionários, trocar tudo, recomeçar. Mudei definitivamente de Goiânia para Jundiaí, fiz a mudança também, e tudo começou a se iluminar, né. Primeiro passo, depois, de estabelecer o local, foi a mudança do nome, né, a escolha do nome. Que nome colocar para essa empresa, né. Aliás, o nome de vocês é um nome muito bom, eu quero inclusive que você fale um pouquinho dele. É uma historinha bem peculiar, né. E a última coisa que vai encaixar dentro dessa história aí, é a coincidência do nome, Dulcineia com Don Quixote, né. Eh, o Cícero, quando veio para Jundiaí, né, e passou parte da infância, adolescência, na adolescência ele teve a oportunidade de trabalhar na passarela, em primeiro lugar. E da passarela, ele saiu para a Don Quixote Livraria, hoje extinta, né. E nessa livraria ele foi fazer uma entrevista, né, pra ocupar o cargo de balconista, concorreu lá e não foi aprovado, né, outra pessoa foi não é que não foi aprovado, ele foi se outra pessoa foi selecionada para aquela função. Mas na mesma semana, surgiu uma outra vaga, né, de motorista. Daí eles, com o currículo dele na mão, o convidaram. Ele foi todo feliz, sempre muito estudioso, gostava de ler, se identificava bastante ali com os livros. O primeiro livro que ele leu, obviamente, foi Don Quixote, né, Um clássico, né. um clássico, segundo o Google, é o segundo livro mais lido no mundo, né, é só Abaixo perde da Bíblia. abaixo da Bíblia. E
E realmente é uma história muito bonita, né? Sim. Traz bastante mensagens que ajudam a gente aí no dia a dia, realmente, nos incentivando, né? E o Cícero, então, começou ali a carreira na Don Quixote. O Sr. Cláudio Trevisan, né, que era o proprietário, eh, incentivava bastante aos estudos, né? Ah, e ele foi crescendo lá dentro, né? E aí chegou a gerência. E eles tiveram ali uma linda amizade, uma linda cumplicidade, da qual o seu Cláudio acabou indicando ele para o mundo das editoras, Que né? bacana. Onde ele foi aí fazer carreira e trouxe os recursos necessários para que nós um dia pudéssemos ter o nosso próprio negócio. Então, essa foi a primeira coisa que o Cícero falou, quando ele falou: o nome tem que ser Don Quixote. Tem que ser Don Quixote. Em gratidão a tudo que eu vivi nessa cidade, a tudo que eu aprendi naquele lugar, né, a tudo que eu recebi daquele homem, né. Então, vamos colocar Don Quixote. "Oh, mas Don Quixote, o que que tem isso a ver com IPI?", né. Daí ele: "Tem, vamos pesquisar, tem que ter alguma coisa a ver". Então a gente começou a descobrir que a história, obviamente, né, de Don Quixote se passou ali, na época medieval, né, onde também houve ali, a maior evolução dos EPIs, que foi ali a malha de aço, o capacete, o escudo, porque, na verdade, o homem se defende, se protege desde os primórdios, Desde né, desde o sempre. tempo das cavernas. Mas nesse período medieval onde se passou a história, foi onde se teve maior evolução dessa proteção, né. E Dom Quixote lutava aí, né, contra os moinhos, os gigantes, né, para defender, né, os pobres, os fracos, os oprimidos, né, os desprotegidos. Então ele começou a ter sentido pra gente esse nome, né. E por fim, né, foi a Dulcinea, que era a amada de Dom Quixote, que encontrou aí Que a bacana, coincidência de ser que bacana, que eu, bacana, né. Então foi esse o motivo da escolha do nome. bacana. Ô Dulce, eu quero voltar um pouquinho no seguinte ponto, né. Você me falou o seguinte, que você, no começo, quando você começou a empresa, você procurou associação comercial, né. E eu penso na seguinte reflexão: se você quer ser faixa preta, né, estou falando de luta, se você quer ser faixa preta, você tem que andar com faixa preta. Sim. Se você andar com faixa branca, é faixa branca que você vai ser, né. E associação comercial, as associações, né, grupos de empresários, muitas vezes eles têm as mesmas dores, né, eles têm as mesmas visões, né. Como que foi nesse momento que você, chegou próximo da associação comercial que você disse, né? Foi um momento de bastante ajuda, foi um momento, que você refletiu bastante a respeito do seu trabalho, te ajudou na sua visão, modificou o seu modo de ver o negócio, como que foi? Como que você identifica, como que você diz a respeito disso? Mark, foi decisório, né. Foi assim, um divisor de águas. Eh, eu, como eu falei antes, eu ouvi, ah, falar da associação lá em Várzea. E quando eu vim para Jundiaí, eu não pensei 2 vezes, né. Eu liguei, né, e aí alguém da associação, na época a Michele, ela foi nos visitar, né, e eu apresentei para ela as minhas dores. Eu não entendo nada desse negócio, estou refazendo, estou recomeçando. O que que eu preciso, né? Aí, o que que em que a associação pode me ajudar? E daí ela começou com relação à parte, do registro, né, da com a parte da consulta do SPC Serasa, que eu precisava ter uma segurança para isso, me apresentou a escola de negócio, né, os cursos, me convidou para o café, né, onde eu conheci a Keila também, né, que me recebeu muito bem, e daí eu comecei a aprender bastante coisas, né. Então, sem associação naquele momento, eu estava um pouco sem norte, né, sem direção, assim, porque você vai aprender, sim, mas com muita dor. Então, quando você tem ali uma referência, eh, uma entidade de confiança, né, e com trajetória, que pode ali te apontar os caminhos, eu não tive dúvida, né, em me associar
em aceitar essa ajuda, né. Me lembro toda vez que eu vinha, né, eh, eu vinha com muita ansiedade, com muita alegria, né, com muita vontade de aprender, e mesmo quando eu não via os anúncios, as oportunidades, a Keila me ligava: "Dulce, vai ter um treinamento assim, assim, assado. Vem, chama o pessoal seu também, vem fazer o treinamento". E eu vinha: "Ah, tá bom, Keila, eu vou sim". E e aquilo foi abrindo, né, os horizontes, sem falar na parte do network, né, que foi sensacional. Através, né, dessas relações construídas, a gente pôde ampliar aí, né, as nossas conexões, e foi fundamental para o desenvolvimento da empresa. Sim. E eu acho que você colocou algo bastante interessante, que é isso, né, o fato também das conexões, né. Quando você está no meio empresarial, você está conversando com empresários, muitas vezes empresários de segmentos diferentes do seu, que conversando, se aproximando, vai dar uma visão diferente do que você tem de certo segmento ou outro, mas mais do que isso, vai te aproximar de pessoas e empresas que também vão poder te ajudar, né, Sim, ou que também têm as mesmas dores, as mesmas mas que dores. vão aprender, vão, né, juntas ali, vão dividir ali essas informações, né, vão buscar soluções juntas, ou vão passar ali para a gente a experiência delas, né, para solucionar tais problemas. E, ai, foi sensacional. Não tenho Eu só tenho que agradecer mesmo a associação por tudo que ela representou pra Don Quijote EPI, né. Principalmente na parte de treinamentos, né, que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer, né. E aquilo foi uma coisa, assim, que foi desbravando, sabe, a vontade mesmo de crescer. E assim, tem um outro fator, né, que eu acho que é muito importante falar, que nós, por mais tempo que temos como empreendedores, eh, não sabemos nada. É, Quanto mais você empreende, mais você aprende, na verdade, né. E então esse aprendizado, esse crescimento que a gente vai tendo, só vai dando para gente realmente a certeza de que você tem que fazer isso muito mais. E vai criando propósitos, né, porque a princípio você, empreende para ganhar dinheiro, para ter lucro. E depois você descobre que é algo maior, sim, né, não é só ganhar dinheiro, né. Ganhar dinheiro faz parte, mas por que você está empreendendo? O que você está trazendo para a sociedade, né, para as pessoas de verdade. Então isso, com o aprendizado, você vai ali moldando, né, os seus valores, vai moldando a sua missão, vai moldando a sua visão, né, pra ir realmente além. sim, sem dúvida. Ou seja, quanto mais Mas sei que nada sei, né. E aí isso de alguma forma te alavanca para que você vá atrás de outros aprendizados e aquilo lá faça com que o seu negócio vá crescendo. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você estava dizendo que vocês começaram a Don Quijote, enfim, e aí de alguma forma se aproximaram da associação comercial, e aí a associação comercial ajudou vocês. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: foi fácil tudo isso aí? É fácil empreender? Como que é? não, Não é, né? fácil não. É desafiador, Desafiador. né, mas é gostoso, porque a cada obstáculo ultrapassado, isso te fortalece, né, te enche de expectativa, então você começa a ver que eu sou capaz, né. E também você começa, nessas conexões, a conhecer pessoas que tiveram os mesmos pensamentos que você lá atrás, e você começa a trocar essas ideias e começa a ajudar essas pessoas também, né. Então aquilo vai somando, na verdade vai multiplicando, né, somando, né. Esses desafios são grandes, são, difíceis, mas são maravilhosos, é onde a gente mais desenvolve, né, se desenvolve como pessoa e se desenvolve como profissional também, né. Então, fácil não é, Fácil não né, é. mas é maravilhoso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje a Don Quijote, equipamentos de proteção, ela é referência em Jundiaí, né? Vocês vendem para a indústria, para o comércio, enfim, vocês têm têm a clientela de vocês, e vocês estão relativamente com um tamanho maior do que há 1 ano atrás, do que há 5 anos atrás, né? Ou seja, a empresa de vocês
está mais estruturada hoje. sim. Hoje, que vocês cresceram, vou voltar de novo na pergunta, é mais fácil? É mais encorajador, né. A gente sabe que pode ir mais longe, né. A gente acredita, né, em mais em si mesmo e mais ainda nas pessoas, sabe que não é só depende da gente, né. Depende de um time, né. Sim. Tem um time por trás de tudo isso, que tem ali junto com você os mesmos propósitos, né, ou que acreditam pelo menos nos seus propósitos, na sua missão, e vai junto com você. Então, isso vai cada vez mais fortalecendo, sabe. Eh, Nós começamos, quando nós mudamos aqui, montamos então nossa estrutura em Jundiaí, nós começamos num quarto, né, de 3 metros, 3 por 3, 9 metros, né. E ali tinha que caber tudo, éramos 3 pessoas, sabe. E pensávamos, né, nessa questão do crescimento, como se daria, eh, primeiro produtos, primeiro estrutura física, né, eh, pessoas, como que a gente ia fazer isso, né. Mas Deus foi cuidando de tudo, porque Ele Sim, está no comando de tudo, sem dúvida. né. Então, a nossa fé também que nos fortalece, que nos move, fazia a gente realmente acreditar que tudo tem um tempo. Don Quichote fez 13 anos dia 16 de maio, né. Que legal. Coincidentemente, olha para você ver quanta coincidência na nossa história, é o dia do meu aniversário. Puxa vida. A documentação foi entregue, né, para o contador, mas eu não determinei dia e nem hora para poder fazer esse registro. Quando ele me devolveu, eu falei: "Não acredito, 16 de maio", né, Que que legal. foi feito esse registro. Então, dali, automaticamente, as coisas foram acontecendo e a gente foi tendo também uma consciência de que não é um boom, não é de um dia para o outro, né. Sim, Eh, Tudo vai acontecer no tempo certo, sim. né. Até a nossa mudança hoje, que no final, deixa eu voltar lá atrás de novo, né. Então nesses 3 metros, 3 por 3, esses 9 metros, a gente começou a ampliar, né, a estrutura física, para a gente poder ter mais espaço, para poder colocar o estoque, e fomos, ali contratando de acordo com esse crescimento também, Um passinho de cada um vez, né? passinho de cada vez, até chegarmos ao que queríamos, né. Sim. Hoje está lá a nossa matriz ainda firme, ela no momento ela está parada, mas ela existe, né, o nosso prédio lá, a nossa sede, mas porque a gente viu que tinha uma necessidade ainda maior desse crescimento. Vamos buscar algo mais, né. E Você foi perdão, Dulce, pode e completar. foi aqui também que a gente começou a pensar nisso, né. Com todo o aprendizado recebido, eu recebi um presente, né, da associação, que foi um treinamento aí durante um ano com o Murilo, né, com o Murilo Bronzieri, e foi fantástico. E o Murilo me desafiou nesse dia, nesse treinamento. Teve um dia que eu não me esqueço, até falei para ele, né, e contei para ele essa história. Ele nos fez ali projetar um sonho, né, para o futuro, um sonho material, os sonhos materiais, né. Nos incentivando a colocar isso na nossa tela do computador, né, na agenda e na geladeira Fazer de uma ponte casa. ao futuro, né? É, e coisa e tal. Só que ele depois que ele nos desafiou, ele perguntou quem gostaria de compartilhar os sonhos. E eu, né, inocente ali, levantei a mão e falei, né, dos meus projetos, que era ia morar numa chácara, né, me mudar para uma chácara, queria comprar meu carro, que na época era do sonho, que era uma Toro, voltar a pilotar e comprar minha moto, e ampliar a empresa, e comecei a falar. Daí ele falou assim: "Você sabe por que que você não realizou seu sonho ainda?" Aí eu: "Ah, porque eu não tenho dinheiro". Ele falou: "Não, porque você não quer de verdade". Eu: Hein?" "É, você não quer de verdade". E ele começou a desenvolver ali, né, as questões que estavam me travando, que, né, as crenças que nos limitam, né, e aquilo foi muito desafiador. Eu fiquei com aquilo ali entalado na garganta, né, e pensando, eu falei: "Realmente, eu não quis de verdade tudo isso", né. E aí eu comecei a mudar. Comecei a mudar e reagir, né, e buscar recursos e buscar, ali os caminhos e tudo aquilo que eu tinha planejado eu realizei
né, dentro ali mais ou menos de 2 a 3 anos. Hoje eu tenho lá a minha casa, a minha chácara onde eu gostaria, da forma que eu gostaria. Comprei a minha Toro, que na época era um sonho, mas depois virou pesadelo, já, né, Bacana, voltei a pilotar, que né. bacana. E a empresa ficou ainda, assim, no projeto, né, Sim. que já fazem 2 anos que nós já demos mais um passinho à frente. Bacana. Você nessa sua última fala, você falou várias palavras, assim, que eu gosto muito e eu acho que faz todo sentido para o crescimento, né. Você falou de equipe, né, então, sozinho, às vezes a gente chega, mas com a equipe, com o time, é muito mais fácil ganhar o campeonato. Você falou da questão das crenças, né, e muitas vezes a gente tem algumas crenças limitantes, que faz com que a gente não chega onde a gente quer chegar. E às vezes são crenças que, se não forem trabalhadas, você passa a vida inteira daquela forma e não muda, né? O seu modo de pensar, seu mindset. Você falou da questão de fazer ponte ao futuro, né? Que é imaginar o que você quer, e muitas vezes as pessoas não sabem o que quer. E quando a gente não sabe o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então é muito importante a gente ter objetivo, né? E objetivo imagina só, um alvo, você tá com arco e flecha, o objetivo é o meio do alvo. Então, meu, é lá que você vai chegar. É lá que eu quero chegar. Então, muitas vezes, você ter o objetivo traçado, né? E aí fazer o planejamento, que eu acho que foi outra palavra que você colocou, é muito importante, porque quando você planeja, você tem seu objetivo e você sabe onde quer chegar. Com base em tudo isso que você falou, não fui eu, só aproveitei sua fala, eu queria entender, quais as lições que você aprendeu nessa trajetória, que assim, poxa, alguém que está nos assistindo, nos acompanhando, faz todo sentido, para que, se ele quiser crescer, tem que passar por isso, né. E aí quero colocar também a questão da persistência, né. Eu acho que é a paciência. Hoje a gente vive num mundo do qual lá no digital é muito bonito, a gente só vê as coisas boas, né. Então tá lá, a mulher tá linda, andando num carro perfeito, tá viajando para tudo quanto é lado, só que a gente não sabe os bastidores, né. A pessoa comprou a empresa, já é milionário, tá vendendo, mas será que é assim mesmo? Então quais foram as lições que nessa trajetória você percebeu que, meu, é fundamental para todo e qualquer negócio de sucesso? A primeira coisa é a questão da ligação com Deus, né, a fé, a espiritualidade, né, não se trata de religião, mas da ligação mesmo com Deus, que a gente precisa ter, né, como referência. A segunda é saber que nós não fazemos nada sozinhos, né. Já é uma frase de Don Quixote, que também é nosso slogan, né, "Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho, e quando se sonha junto, é o começo da realidade". Bacana. Então essa frase, Eu né, quero que você repita essa frase. Fala para o pessoal aí que nos acompanha. "Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha junto, é o começo da realidade". Bacana. Então, esse foi uma era uma frase é uma frase do livro, né, de Don Quixote que, assim, muito nos inspira, sabe. De saber que não estamos sozinhos e que precisamos de ajuda, né, e precisamos solicitar muitas vezes essa ajuda. Precisamos reconhecer, né, as pessoas, eh, o que elas a importância delas em cada papel, né, em Sim. cada função. E desenvolver pessoas, acreditar nas pessoas. É até interessante, Mark, porque eu gostaria de falar uma história que Sim, de lá claro. atrás, nós quando fomos fazer a reforma, da estrutura do nosso prédio, da matriz, a empresa que nós contratamos, né, a engenharia lá, a arquitetura, tinha lá a empreiteira que prestava serviço. E tinha um funcionário, né, que prestava serviço lá para eles, que estava lá no cantinho, sempre fazendo o trabalho com muito esmero, e eu sempre observava, caprichoso, limpinho ali, onde ele sujava. E todo mundo não fala muito bem, assim, desses serviços de empreiteiras, né. Sim. E um dia, quando terminou esse serviço, eu peguei o contato desse rapaz, perguntando para ele se, quando eu precisasse, poderia chamá-lo, né, para algum serviço, um eventual serviço, e ele disse que sim. E assim eu fiz.
E toda vez que eu tinha um reparo, uma reforma para fazer, eu convidava ele. E ele com um comportamento sempre proativo, sabe, não tinha a ver com o trabalho dele, mas chegava uma carga, ele ia lá, ajudava a descarregar, né, via alguém passando com uma sacola pesada, ele ia lá e pegava e acompanhava até o carro, aquele comportamento que a gente espera mesmo das pessoas, de gentileza e amor pelo ser humano, né. E daí um dia ele falou para mim assim: "Dona Dulce, eu já trabalho com esse serviço há muito tempo e gostaria de voltar a estudar, eh, já ando com muita dor nas costas, queria mudar de trabalho. Se um dia tiver uma oportunidade, a senhora poderia lembrar de mim?" Daí eu falei para ele: "Me lembrarei de você". Porque e realmente aquilo ficou marcado para mim, Sim. né. E na primeira oportunidade, né, que surgiu lá no estoque, eu convidei ele, né, para vir trabalhar conosco, e esse rapaz se desenvolveu, Marcos. Se desenvolveu tanto que hoje ele sabe e conhece muito mais do que eu dentro da empresa. Que bacana. Né, eu tenho muita gratidão a Deus por ter colocado na minha vida Sim. esse rapaz, se chama José, José Elci, entre outros, né, que também muito, fortaleceu a Don Quichotte. Mas esse em especial, pela forma que ele se apresentou, pela forma que ele absorveu, né, todo o Sim. aprendizado, toda a oportunidade e se desenvolveu, Sim. né. Quebrando aí todos os tabus, né, todas as crenças que poderiam limitá-lo a continuar sendo ali um auxiliar de pedreiro. E eu acho que você colocou um ponto muito importante, principalmente para quem normalmente está iniciando o seu negócio, porque quando a gente inicia, normalmente a gente inicia sozinho, aí com o passar do tempo, as coisas melhorando, a gente traz pessoas para nossa equipe, né? E aí o que é muito importante é a questão da gente delegar trabalhos, né? E delegar, de alguma forma, é passar o trabalho, mas acompanhar, né? Acompanhar e não só deixar ele fazer o trabalho, mas também orientar para que ele seja melhor. E o empreendedor que é inteligente, de sucesso, é aquele que faz do colaborador dele melhor do que ele, né? Aí é a hora que você tem inteligência. Então, quando você, aqui no podcast do qual a gente está falando da sua história, você traz alguém da sua equipe e diz que, poxa, hoje ele tem mais conhecimento que eu em determinado assunto, isso é muito bacana, porque se ele tem o conhecimento, ele vai te liberar para que você faça outras partes da empresa, que é importante como a estratégia. Então, valorizar o nosso colaborador, né? Inicialmente ele chega como uma pedra bruta, e aí a Exato. gente tem que lapidar. Eu acho que o líder de sucesso é aquele, é o que observa que muitas vezes tem uma pedra bruta na sua frente, e ele aos pouquinhos vai lapidando, até que de alguma forma lá aquilo lá brilhe, né? E É, brilhe mais do que você. sim, sim. O Cícero outro dia até falou assim: "Dulce, você tem um olhar que eu admiro muito, né, Sim, a sua capacidade de enxergar às vezes no vazio ali algo que pode ser preencher um todo, né". Eh, Várias pessoas passaram pela Don Quichotte e eu tenho bastante orgulho disso, né. Muitas aproveitaram, se desenvolveram, cresceram, fizeram faculdade, se formaram, se estruturaram. E a grande parte até familiares, sim, né. Isso é uma para a gente é uma alegria muito grande. Eu teve pessoas que falavam assim: "Dulce, você não vai ficar triste? Você ajudou tanto e a pessoa agora, né, que formou, que você vai". "Não, eu estou feliz por ela, né. Aqui é só uma passagem, né, ela que siga", né. E a gente enxergar, né, nas pessoas realmente os valores dela ou as possibilidades que é muito legal isso, sabe. E e como eu falei, tudo é um ciclo, sim, né. Se ela vai para melhor, se ela vai crescer, se ela vai se desenvolver, maravilha, tá tudo sim. certo, é isso que vale, né. O reconhecimento é muito importante, né, Dulce? É, Você reconhecer de novo, né? E eu acho que o slogan da sua empresa diz sobre isso, né? Você reconhecer os da sua equipe, né? Os seus pares, quem está junto com você. Porque normalmente quando a gente empreende, a gente tem um sonho. Nem todo mundo inicia com um sonho, mas muitos iniciam com um sonho de ter uma situação financeira melhor, de construir uma empresa, enfim. E quando a gente reconhece as pessoas que nos levam àquele sonho, poxa, faz todo sentido, né? Vamos crescer junto, sim. né? Eu trago, Mark, com a minha
minha equipe junto comigo, né? Se eu aprendo, eu divido com eles esse aprendizado. Se eu tenho oportunidades, eu quero que eles tenham a mesma oportunidade. Eu estou sempre colocando eles no mesmo ambiente que eu, né, para desenvolvimento, levando até a empresa também. Essa semana que passou, inclusive, nós tivemos uma semana intensa, né, de treinamentos comportamentais, emocionais, né, e técnicos também. Então, de tempos em tempos, a gente faz essa semana, né, esse encontro para a gente poder estar alinhando, né, as nossas expectativas. E uma coisa que eu quero falar, né, para as pessoas aí que estão nos ouvindo, é que a empresa ela está da forma que você determina, o seu líder determina, Sim. né? E se você quer que ela se desenvolva, desenvolva seus colaboradores. Aliás, hoje eu nem gosto mais de falar de colaboração, eu falo de cooperadores, né? Porque a cooperação é o coração junto com a ação, né? E hoje, tanto os meus cooperadores, eu sinto que eles estão com esse propósito de trabalharem com o coração, agindo com bastante verdade, com clareza e com um propósito único, que é sanar a dor dos nossos clientes, né? E os nossos clientes não são mais clientes, são promotores, né? Eles nos promovem dentro da cidade. Então, para mim, é uma alegria muito grande ver que tudo está acontecendo de forma natural, com bastante verdade, né? Com bastante dedicação, amor, né? E verdade. E é isso. O, ah, Você disse, eu gostei muito. Aliás, eu não tinha ouvido ainda alguém falar, né? Que os clientes são os promotores, né? Nos promovem. Muito bacana isso. E aí, lógico, você tem que lidar com o cliente com clareza, com honestidade, né? Só com adjetivos positivos, de modo que ele identifica e amanhã ou depois vai falar bem de você. Que hoje em dia muitas vezes é o networking, né? Enfim, da pessoa. eh, Sabe da sua índole e de alguma forma ela empresta o conhecimento que ela tem, enfim, os relacionamentos que ela tem, empresta o seu nome para as pessoas de modo a chegar até você. Mas eu acho que promover, o cliente promover, eu acho que é a consolidação da continuidade do negócio, né? Então, bastante positivo. A gente já está quase caminhando para o final. Eu queria sair um pouquinho da questão da empresa e falar de algo que, assim, eu sei, inclusive já ouvi e vi, que é sua paixão por música, né, Dulce? Ah, sim. Uma Você paixão antiga. paixão Acho que antiga, essa foi a primeira. verdade. É Fala a um pouquinho primeira. pra gente. Ai, Como que a música entrou na sua vida, enfim, porque eu já te ouvi, você canta muito bem. muito obrigada. Eu canto, realmente, eu acho que eu nasci cantando, né? Meu pai, ele era um músico, assim, de ouvido, sabe. Ele tocava vários instrumentos, nunca fez aula, né, de música, e mas sempre de uma forma, assim, divertida, sabe, para alegrar. Meus pais tiveram 9 filhos, né, Poxa então vida, era trabalhou bastante. trabalho bastante, e era uma alegria, assim, meu pai estar reunido, pegava sei lá, uma gaita, uma simples gaita e fazia ali uma brincadeira com os filhos e a gente se divertia, e aquilo me encantava, sabe. Pegava uma sanfona, fazia a mesma coisa, um violão, fazia a mesma coisa, nunca profissionalmente, mas assim, para reunir a família, né. E dali eu gostava muito disso, né, gostava muito do jeito do meu pai, das coisas que ele das alegrias que ele nos oferecia naquele momento. Então, comecei cantando dentro de casa e foi chegando a adolescência, né, na escola, toda oportunidade que tinha, algum evento da escola, eu estava sempre lá participando, e bandinhas e aquelas coisinhas da escola. E na adolescência eu comecei a crescer com esse desejo, assim, mas nunca para ganhar dinheiro, de verdade. Era algo, assim, que eu queria para mim, sabe, porque me transformava, né, a música me transforma e ela me transporta também a algo, assim, maior do que eu, né. Então, cantei em algumas bandas, em alguns bares lá em Belo Horizonte. Depois que me mudei me casei,
já não mais fazia isso profissionalmente, mas só em casa com amigos, né? E algumas festas familiares. Quando eu vim para São Paulo, tive novamente o convite de uma outra banda. Eu falei, lá vai eu de novo, né? Mas da mesma forma, nunca por dinheiro, sabe? Mas para diversão, para ser feliz e alegrar as pessoas, porque a música ela tem esse poder, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não canto, não gosto, mas aos pouquinhos você olha para ela assim, ela tá lá assim, no ritmo da música, senão Sim. ou senão é o pezinho. Aquela que não canta, que não gosta, que não dança, a música começa a transformar ela, ela nem percebe ali, ela começa a agir, né? O corpo começa a falar, a modificar, a se embalar e a pessoa não se dá conta. E aí, na época, quando lançaram aqueles videokês, né? Eu, obviamente, fui uma das primeiras, acredito, a adquirir um, que na época era um trambolho desse tamanho. Aquilo era sensacional, era a alegria das pessoas. E olha, eu vou falar para você que transforma tanto que essas pessoas mais rígidas, né, que falavam assim, não, não canto, não, não quero. Ixi, depois começava a brigar, só faltava estapear uma outra, é minha vez, né, para cantar. Então foi muito bom a música na minha vida. Legal. Hoje eu não canto mais também, né, profissionalmente, porque não dava para conciliar a vida Sim. de empresária ali com as viagens, com as coisas da banda. E então eu tive que mais uma vez, né, assim, tá tudo certo, eu gosto de cantar, não quero uma vida profissional aí como cantora, mas tá muito Legal, bom. Dulce. Poxa, eu fico bastante feliz de ter conversado com você e te conhecendo como eu te conheço. Eu acho que toda essa sua trajetória, desde a música, do salão de cabeleireiro, depois quando vocês iniciaram a Don Quixote lá na Várzea Paulista até agora, eu acho que todas essas experiências foram somando e trouxeram você no dia de hoje, né? E eu acho que você tem um pouquinho de tudo isso aí. Eu acho que a gente carrega as experiências e elas nos ajudam com as situações diárias. Então eu agradeço bastante da sua presença. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado final que você gostaria, né? E também passasse para o pessoal aí onde eles podem encontrar você, a Don Quixote, enfim, fica à vontade. A câmera é sua. Muito obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite, né? Me senti muito honrada realmente de estar aqui. Não sei se a minha história realmente vem aí agregar na vida de alguém. Espero que sim, né? Que venha tocar aí o coração de alguém que esteja precisando ouvir isso. Em primeiro lugar, nunca desista do seu sonho, né? Tenha fé em Deus, tenha fé nas pessoas, acredite sempre, né? Que as coisas vão mudar. Existe sempre novos caminhos, novas decisões a tomar. Por mais que o dia às vezes amanheça nublado, né? Triste, mas para você, naquele momento, o dia está triste, nublado, mas para outros, está ali alimentando a natureza, está alegrando, está limpando o ar, está limpando a terra, está regando a terra. Então, não é só o que a gente quer, né? Mas é o que é preciso acontecer. E Deus está no controle de tudo isso, né? Da minha vida, da nossa vida, da sua vida, do mundo. Então, se permita, né, a ampliar seus conhecimentos, se permita a ampliar seus horizontes e, se dá a oportunidade, né? Acho que é isso. Legal. Aonde que o pessoal encontra Don Quixote e a Dulce, enfim, se você quiser, fique à vontade. A Don Quixote EPI hoje está localizada a nossa filial ali numa marginal da Prefeito Luiz Latorre, né, na rua Evandro César, na Carine, 297, Vila das Hortênsias. Quase em frente à Suzuki, ali. É bem facinho de localizar, né? Hoje a nossa loja tem 400 metros quadrados, vem com a proposta de autosserviço. Os nossos cooperadores estão lá, né, para atendê-los da melhor forma possível, orientando, né, com toda a capacidade que eles têm, e para servir vocês, né? Porque a nossa missão maior hoje é conscientizar as pessoas conscientizar, unir as pessoas, né, no mesmo propósito, a se cuidarem, né, para que elas voltem, se protegerem de forma adequada, cumprindo ali a legislação, tanto enquanto empresa quanto cooperador, e que voltem para suas casas com a sua integridade física, né? Para o valor maior que é a família, né? Legal. Para as relações
de amor, de carinho, de convivência, né. Bacana. Então com bastante segurança. Então a gente está lá para atender vocês. Legal, Dulce. Eu agradeço imensamente, né, esse período que a gente ficou, passa rapidinho, Muito né. rápido. Para você que gostou dessa história de sucesso, compartilha, passa para o amigo, dá um joinha, faz seus comentários. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e também nas redes sociais. A ideia é sempre trazer conteúdos relevantes para que você tenha sucesso na sua jornada. É isso. Meu muito obrigado. Meu também. Gratidão.